Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso aulão que agora acontece todas as quartas-feiras às 19 horas. Então estou sempre aqui ao vivo com você, levando a acupuntura pediátrica de uma forma simples, prática e eficaz e fazendo esse chamado para você. Venha para a acupuntura pediátrica. Hoje, o nosso aulão de número 38, se eu não me engano, é o 38. Eu vou falar um pouquinho de como utilizar a acupuntura pediátrica no seu consultório e faturar mais. Por que eu quis falar sobre isso com vocês? Porque eu recebo muitos directs sobre como que eu trabalho, por onde eu começo, socorro, eu não sei lidar com crianças. Então eu resolvi trazer esse tema hoje para conversar com você. E a sua participação é muito importante. Então manda aqui embaixo as suas dúvidas que nós vamos conversando. Porque eu consigo entender um pouquinho do que você precisa, eu começo a te conhecer um pouquinho melhor e aí eu consigo levar até você o melhor da acupuntura pediátrica. Então sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu falo e não é da boca para fora não, viu? Nós temos um mercado aí esperando você. Você é acupunturista que está aí me assistindo. Nós temos um mercado muito promissor. As crianças precisam ser atendidas. E está, gente, eu falo isso, tem escassez de profissionais na área. Tá? Então tem muita escassez sim, e é por isso que eu tô aqui, para chamar você acupunturista. Deixa eu dar uma ligadinha aqui no ventilador, porque olha, choveu esses dias aqui na minha cidade, tava até meio fresquinho, mas agora tá calor, hein? Tá calor. Então, pessoal, ó, mais uma coisa, esse aulão vai ficar gravado aqui, então se você não conseguiu assistir, ou se você quer enviar esse aulão para alguém, só clicar aí no aviãozinho e disparar, tá bom? Então vamos começar, 19h01. Bom, eu tô aqui, gente, eu tô aqui hoje. Quem já me conhece há um bom tempo sabe do meu trabalho. Eu sou a Thalita Granzotto, eu sou acupunturista há 15 anos e trabalho com acupuntura pediátrica há 15 anos. Então, gente, hoje eu quero chamar você, tá? Eu quero chamar você, boa noite, Andréia. Eu quero chamar você porque as crianças precisam de nós, tá bom? Tá tendo uma procura muito grande, eu tô nesse mercado há 15 anos, eu já tive aí onde você esteve, eu já enfrentei muitas dificuldades, eu já fiquei muito nervosa para atender a minha primeira paciente, eu lembro da primeira paciente, hoje tá com 18 anos, eu sempre falo aqui nas aulas sobre ela, mas eu já tive insegurança, eu já tive medo, a primeira vez que eu fui tratar uma criança eu tremia. Então assim, mas, gente, faz tudo parte de um processo. Mas o que eu te falo precisa, tá? As crianças precisam ser tratadas, nós precisamos de profissionais voltados para as crianças, porque eu falo que a gente precisa tratá-las da sua raiz do problema. A gente tem que ver, muitas das vezes, o sintoma que ela está trazendo para você, não é aí que a gente vai atuar. A gente tem um sintoma, mas poxa vida, esse sintoma está mostrando que o corpo está em desequilíbrio. Então nós vamos lá, vamos tratá-la e não mais com medicamento. Ah, tá com febre, dá antitérmico. Ah, tá com infecção, dá antibiótico. Gente, se seu corpo está com febre, se seu corpo está com alguma infecção, ele está dando sinais de que algo não está bem. Então isso é muito importante, vocês conseguirem visualizar e captar tudo isso e voltar. E é o que eu falo, acupunturistas, não tenham medo de atender crianças, elas não são nenhum bicho de 7 cabeças e quando vocês começarem a atuar nesse universo, você vai ver o quão maravilhoso é. Eu falo isso assim com o coração cheio, porque é maravilhoso mesmo. Maravilhoso por quê? Porque a criança, ela é pura, ela é ágil, ela responde muito bem ao tratamento. Então assim, você vai vendo assim a melhora de uma sessão para outra. É muito, muito maravilhoso mesmo. E não acredita só no que eu falo não. Põe a mão na massa para vocês colherem os próprios resultados de vocês.
Tati, boa noite. A Tati é a nossa aluna, Tati, saudades. Bom, a Tati trabalha com criança. A Andréia, que tá aí comigo, escreve pra mim se você já trabalha com criança, se não trabalha, se tá a fim de trabalhar, pra eu conseguir entender um pouquinho mais de você, conhecer um pouquinho mais de vocês. Bom, pessoal, então toda vez que eu planejo uma aula pra vocês, boa noite, querida Tati. Toda vez que eu planejo uma aula para vocês, eu vou seguindo muito o que vocês me pedem no direct. Thalita, dá aula disso, eu vou lá e dá. E assim, o que eu tenho percebido? Eu tenho recebido, gente, diariamente, muitos directs. Muitos assim. Eu sou acupunturista há 15 anos, há 10 anos e queria começar a atender criança, mas eu tenho medo. Então, o que eu percebo? É muito medo, é muita insegurança, é medo na puntura. Thalita, eu vejo você punturar, como que eu punturo? Como que eu faço essa criança parar na maca? Ela é muito frágil, eu vou gerar um trauma, ou eu não tenho lida com a criança, eu sou muito séria, a criança vai chegar lá, não consigo fazer brincadeiras. Então, pessoal, tem muita queixa disso, tá? E assim, é direto, eu recebo vários directs. E até faz uma semana mais ou menos eu recebi um pedido de ajuda, né? Lógico que eu não vou falar nomes, mas ela falou assim: boa noite, Fagna, seja bem-vinda. Foi um pedido de ajuda de um colega acupunturista, né? Ele me mandou um direct, mandou um áudio falando assim: Thalita, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Foi isso que ele me falou. Ele falou assim, eu sou acupunturista há 15 anos, eu tenho uma paciente que é uma paciente minha de anos, e ela teve um bebê e o bebê tá com cólica. E ela me pediu para tratar do bebê, e eu não sei por onde eu começo. Por favor, o nenê está com cólica, tem 30 dias e eu não sei por onde eu começo. Então, eu vi assim o desespero desse colega da profissão. Desespero, eu falei, calma, bebê não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um bebezinho de 30 dias, vai ficar no colo da mãe, deixa ele mamar, deixa ele no aconchego da mãe, e aí você vai culturando, você vai tratando. Então assim, como ele, gente, eu recebo muito mesmo, tá? Então eu falo pra vocês que é um mercado aí que tá crescendo muito, os pediatras estão começando a indicar acupuntura. Tem uma pediatra aqui da minha cidade que eu trabalho e hoje eu trabalho com ela, ela era pediatra da minha filha. Minha filha tá com 7 anos e no começo ela não acreditava em nada. Ela mandava dar tanta quantidade de leite. Minha filha ela teve uma alergia com 3 meses por um trauma que eu passei durante a gestação. E aí eu fui trabalhando e eu levava isso pra ela e ela falava, nossa, não é que a acupuntura melhora? Então hoje ela indica muitos pacientes aí, começou a voltar o olhar aí para a acupuntura pediátrica, né? Deixa eu ver o que a Andréia, tendo com aurícula, iniciei por ver que eles estão precisando muito devido à pandemia. Andréia, sim, as crianças sofreram demais. Eu diria que foram as criaturinhas que mais sofreram na pandemia, né? A quantidade de crianças com ansiedade, as crianças que ganharam peso, com obesidade, vários estudos estão mostrando hoje o impacto que a pandemia, estudos de agora, de 2020, 2021, o impacto que a pandemia causou nessas crianças. Então tem um mercado muito promissor, viu, Andréia? E a auriculoterapia é uma ótima terapêutica, uma ótima ferramenta, né? Ela encaixa muito aqui dentro da nossa medicina. Então bora cuidar dessas crianças que elas precisam da gente, né? Então, gente, assim, a pandemia mostrou, né? A pandemia mostrou um lado emocional dessas crianças. A pandemia nos trouxe para voltar o olhar para essas crianças que foram privados de ir para a escola, de amiguinhos, então eles sofreram demais. E a gente ainda, pessoal, colhe os efeitos de tudo isso. A gente ainda tem aí as crianças que sofreram, que ainda estão por todo esse processo aí de busca na cura. Aí o nosso papel, o que é? O nosso papel é orientá-las, é cuidá-las, é dar o aconchego, proporcionar aí toda essa cura através dessa medicina milenar que é, né? E, bom, então o primeiro ponto que eu vejo da escassez, então eu tô aqui para falar com vocês, acupunturista, o pessoal tá entrando, eu quero saber de pessoal que tá entrando se trabalha com acupuntura e se trabalha com acupuntura ou com a pediatria chinesa, quais são as principais aí terapêuticas que vocês
utilizam, tá bom? E outro ponto que me fez trazer isso aqui para vocês, de fazer esse chamado para acupuntura pediátrica, foi as mensagens que eu recebo, né, de pessoas de vários lugares do Brasil, assim, Thalita, você me indica alguém que trabalha com acupuntura pediátrica em Brasília, em Salvador, em Manaus? Então, assim, pra gente ver, porque aqui não tem, eu não tenho aqui na minha cidade. Então, eu percebi também toda essa escassez pelo número diário que eu tenho recebido desses directs. Então, acupunturista, você que tá aí, tá debaixo dos teus olhos. A gente tem um mercado aí muito promissor, um mercado que está crescendo. Eu digo assim, não é porque você vai atender criança que você vai deixar de atender adultos, né? Muitas das vezes a gente atende adulto, tá? Gente, eu atendo os adultos, eu atendo as mães dos meus pacientes, eu atendo os pais dos meus pacientes. Porque quem me segue aqui há um bom tempo sabe que eu gosto que eu não trato sintoma, né? O sintoma ele tá mostrando só que tem algo aí que nessa criança está desequilibrado. Então, quem me conhece, quem já assistiu aí todas as aulas, tem aula de avaliação, então assim, eu gosto de investigar muito. E eu busco sempre muita importância do que está acontecendo com essa criança no seu ambiente territorial, no seu ambiente familiar. Então, muitas das vezes, eu não diria que 99% das vezes, a gente traz a mãe para passar por uma sessão, o pai para passar por sessão. Então, assim, não é porque você vai atender criança que você vai deixar de atender adulto, né? Eu tô mostrando para vocês mais um lado, e muitos dos seus pacientes também estão tendo filhos, o seu paciente confia em você, confia na sua terapêutica, então muitas vezes o filho dele tá passando por problemas, então ele vai falar, olha, doutora, atende meu filho, né? Aí você vai falar, então, não atendo criança, né? Então assim, tem uma enorme possibilidade aí para vocês atenderem. Eu hoje, né, eu punturo o meu carro-chefe da minha terapêutica é a acupuntura. A gente sabe que a acupuntura é o carro-chefe, né, de toda aí a medicina chinesa. A Tati tá falando território. O território, né, Tati? A Tati escutou isso muito durante o curso, né, Tati? Tá? Observe o território. E ficou, viu? Porque quando nós temos um grupo de WhatsApp das alunas, e quando a gente começa a discutir alguns casos, todo mundo já pergunta, como está o território? Como está pai e mãe? Então é muito importante, né, Tati? A Tati pode falar pra gente aí que é de extrema importância, né? Eu falo que pai e mãe são âncoras, principalmente mães, então muitas coisas que eles estão vivendo, que eles estão vivenciando, está passando pra criança. Então a gente tem que olhar para isso assim, não podemos ignorar, né? Então assim, quem me acompanha já sabe que eu trabalho muito com acupuntura, eu punturo criança sim, nós vamos falar agora de como é a acupuntura de criança, quantas sessões, como elas respondem, mas assim, gente, eu já tive medo também. Eu lembro da minha primeira paciente, que essa minha primeira paciente, hoje ela está com 18 anos, acabou de tirar carta e ela era filha de uma paciente minha. Então, eu lembro que a minha paciente chegou e falou assim, olha, Thalita, minha filha não dorme, minha filha tem 3 anos e tá com terror noturno e ela não dorme. E aí eu falei, você atende, né? Eu falei, atendo. Então assim, eu fui com a cara, com a coragem. Eu lembro que eu só fazia aurículo na época, aí trabalhei com aurículo, e aí eu fui sentindo que eu precisava de mais, que a aurículo dava o que eu queria, mas eu precisava de mais. Então assim, a primeira vez que eu pus a agulhinha foi nela, e eu falei assim, meu Deus do céu, eu lembro que eu tremia, eu falava, meu Deus, se ela se mexer, o que faz? Mas assim, foi super tranquila. Aí depois disso eu fui atrás, fiz cursos, fui pra China. A China me mostrou um universo dentro da pediatria maravilhoso que eu desconhecia. Então lá eu aprendi muita coisa, aprendi a trabalhar com a ventosa, as técnicas de ventosa em criança, a acupuntura em si em criança. Então a China foi um horizonte que se abriu para mim. Aí quando eu voltei da China, eu falei assim, gente, essas crianças precisam ser atendidas como elas realmente devem ser. E aí eu iniciei minha busca e assim, aí vai aparecendo cada vez mais criança. Quando você tá aberto, as crianças vão aparecendo. Eu sempre falo isso para as meninas aí que estão aí, a Fabiana entrou também, as minhas alunas.
Eu sempre falo assim, ai, mas eu não atendo criança. Eu não atendo criança porque o seu medo, o seu receio, a sua insegurança, quando você não tem segurança no que você faz, você acaba inibindo tudo. Eu falo, gente, o universo conspira a nosso favor. À medida do ponto de vista que você se abre para o universo, as coisas começam a acontecer. Você vai atender um paciente, ou depois a coisa vai fluindo, quando você vê, a agenda de você está cheia de pacientes, né? Então, o que eu quero sempre alertar vocês? Tratamento com crianças. Thalita, qual que é a diferença, né? Além de ter que fazer a parte lúdica, isso é óbvio, gente. Quando a gente atende crianças, a gente tem... Você pode não ter jeito com criança, você pode falar assim, eu sou sem graça, mas você... Um brinquedinho, gente, um fantoche. O fantoche faz milagre. Você põe o fantochinho na mão, é o fantochinho que vai brincar com essa criança, que vai interagir com essa criança. Na hora que você vê, a criança tá lá, deixou você ponturar e tá tudo certo. Então, o lúdico faz parte aí do nosso atendimento, tá? Vocês que estão entrando, muito boa noite. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês já atendem crianças, tá? Escreve aqui pra mim, pra eu conseguir aí entender um pouquinho de vocês. Então, assim, o lúdico faz toda a diferença. Mas, Thalita, tudo bem, tirando esse lúdico, qual que é a diferença de atender criança e adulto? Eu digo todas, tá? Todas por quê? Primeiro ponto. E o primeiro grande erro, gente, de toda acupunturista que se mete a atender criança sem ter o curso de criança, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente não pode enxergar a criança como um mini adulto. Então, a maneira que você trata um adulto, a quantidade de pontos que você põe no adulto, os pontos que você escolhe no adulto, não são os mesmos na criança. Poxa, Thalita, por quê? Eu fiz 2 anos de acupuntura, sou acupunturista, não tive pediatria, mas assim, gente, não é assim. Tá? Por que eu falo isso? Porque a criança, ela tem todo um desenvolvimento, a criança está passando por um processo de desenvolvimento muito rápido, tá? Gente, pensa no primeiro ano de uma criança. Ela nasce com 0 meses, com 1 mês ela tá lá, mexe alguma coisinha, com 3 meses ela tá girando, com 6 ela tá sentada, com 8 ela tá engatinhando, com 1 ano ela tá andando. Então, percebam o desenvolvimento dessa criança, principalmente no primeiro ano de vida, é um desenvolvimento muito rápido. Ao mesmo tempo que a criança se desenvolve rápido, a criança também adoece rápido. Ao mesmo tempo que a criança adoece rápido, se a gente não intervir imediatamente com o tratamento adequado, usando a terapêutica certa, essa criança, o que vai acontecer? As síndromes nas crianças, elas mudam muito rapidamente. Uma síndrome de excesso logo pode estar uma síndrome de deficiência, uma síndrome de calor pode virar uma síndrome de frio. Então, os processos nas crianças acontecem muito rápido, porque as crianças têm muita energia, as crianças estão em pleno desenvolvimento, em plena maturação. Então, elas têm algumas peculiaridades, elas têm alguns desequilíbrios inerentes ali da fase que ela está passando. Ela tem desequilíbrio de baço pâncreas, é fisiológico. Ela tem desequilíbrio de pulmão, é fisiológico. Ela já nasce com o fígado sobrecarregado, é fisiológico. Então, às vezes, elas apresentam algumas manifestações que é muito peculiar da sua fase em que ela está vivendo. Então, achar que isso é muito patológico, que isso é um grande desconforto, não, faz parte. E aí você vai escolher os pontos. Então, na pediatria, gente, criança responde, criança adoece muito rápido, porque ela tem aí uma energia de proteção, uma OIT, que ainda está imatura, que ainda está se desenvolvendo. Ao mesmo tempo que ela adoece rápido, a doença rapidamente pode progredir, mas também a doença rapidamente se cura. Por quê? Porque o Ti dessa criança, gente, ele é muito ágil, ele é muito claro, a criança é limpa, é pura. Então, por mais que a gente tenha um organismo ainda em desenvolvimento, um organismo ainda se maturando, gente, essa criança, ela está usando o seu Zanfu, está trabalhando em todas as suas potencialidades. Está trabalhando a 1.000.000 para o desenvolvimento. Então, talvez um simples estresse ali no sistema, uma alimentação, algo emocional, já leva um desequilíbrio. E aí, pessoal, quando você está com um pacientinho desse na sua frente, o que você tem que fazer? Tem que agir. Não adianta, ele não vai ficar parado na sua maca 30 minutos, como fica um adulto. E não vai nem precisar, porque em crianças, gente, a gente agulha sim,
tá? Tem muitas literaturas que trazem, criança não pode fazer acupuntura antes dos 7 anos. É tudo sem fundamento, eu não sei de onde tira. Eu pesquiso muito, eu traduzi muitas literaturas e tá lá, crianças devem fazer acupuntura. Com que idade? Sei lá, a hora que nasceu, com 10 dias, com cólica com 12 dias, preventivamente. Então, crianças podem. Depois eu vou finalizar essa aula com um artigo científico que eu trouxe para vocês, para dar uma embasada aqui em tudo isso que eu tô falando. E crianças devem fazer acupuntura. Só que é diferente. No adulto, você vai lá, coloca 10, 12 agulhas. Eu sempre falo que um bom acupunturista, ele é traduzido pelo número de agulhas que ele trabalha. Se você conseguir trabalhar com um adulto com 4 agulhas e resolver o problema dele, parabéns. Se você precisar de 20 para fazer tudo isso, vamos rever o que está acontecendo. Né? Mas a criança, gente, como eu falei para vocês, ela responde rápido, ela tem um rápido, um ágil, ela é mais sensível, gente. Anotem isso, as crianças são mais sensíveis ao tratamento do que os adultos, elas respondem muito mais. Então, se no adulto você vai colocar aqui, tá com gripe, P5, P6, P7, P7, P5, P9, na criança você vai colocar um ponto. Você vai identificar se ela está resfriada porque ela teve um vento frio, um vento calor, o que está desequilibrado, você vai colocar um ponto de pulmão. Você não precisa colocar 3 pontinhos de pulmão. Então, a criança, gente, ela vai responder com 1, 2 pontinhos, bilateral ou não. Então, assim, a criança são poucos pontos, pessoal, poucos pontos. Confie no que vocês estão fazendo. Lógico que são poucos pontos, mas tem que ser os poucos pontos, né? Meus alunos que estão aqui, que eu passo protocolo para elas sabem, são pouquinhos pontos. Eu falo, tenta esse, se não melhorar, você vai acrescentando. Eu sempre falo que criança a gente vai em doses homeopáticas. Não adianta você ter um arsenal de pontos. Então a criança chega, tá com resfriado, você começa a elaborar todo o tratamento, você fala, vou botar 10 pontos na criança. Não, você vai colocar 2 pontinhos, 1, 2, um para equilibrar, um para melhorar o sintoma, um para expulsar esse fator patogênico aí que penetrou. E aí você vai acompanhar, ela vai responder. Na outra, você pode acrescentar um outro ponto, ou trocar algum outro ponto, assim, é doses homeopáticas, gente. Não adianta vocês querem trabalhar com tudo que vocês têm na mão, tá bom? Então, poucos pontos. Por que, Thalita? Porque as crianças, elas são muito mais sensíveis ao tratamento, elas respondem muito mais rápido. E, pessoal, sem retenção de agulhas. A literatura clássica, artigos científicos traduzidos de outros artigos, é muito claro. Não se retém agulhas em crianças. A gente vai colocar as agulhas, os pontos selecionados, 2 pontinhos, 3, 4, e retirá-las. Então não tem retenção, principalmente em crianças pequenas, tá bom? Em crianças maiores, tem uma criança de 7 anos, tá com uma ansiedade, vocês podem reter as agulhas 5 minutinhos. Se forem crianças maiores, 10 anos, 10 minutinhos no máximo, tá bom? Não retém agulhas. A literatura, gente, é muito clara. Não tem retenção de agulhas em crianças pequenas e bebês. Por quê? Porque o poder da agulha, pessoal, anotem isso, está no teti. Nós vamos dar teti nessas crianças. Nós vamos picar. Eu falo assim, então eu tenho medo de picar a criança, vai que ela mexe o braço, ela é muito frágil. Gente, crianças são frágeis, sim. Crianças têm uma imaturidade física, sim. Mas, gente, as agulhinhas, elas são de cabinhos menores, o diâmetro da agulha ele é menor. Então, assim, eu costumo usar as agulhinhas 20 por 15, não são as agulhinhas Ting não, viu? As agulhinhas Ting são as 13 por 18. Eu costumo trabalhar com agulhinhas 20 por 15. Eu uso mandril. Então, gente, é a técnica. Vocês vão lá, vão localizar o ponto. Vamos supor que é o IG4. O IG4 tá aqui. Você coloca o mandril, dá a puntura com a outra mão, tira o mandril e procura o teti. Gente, o teti ele é muito rapidinho. Thalita, é um bebezinho. É um bebezinho, ele não vai falar, porque quando é criança maior, eu falo assim, olha, nós vamos sentir... Bom, primeiro quando é criança maior, pessoal, eu explico para a criança. A tia vai colocar uma agulhinha, não dói nada. Gente, essa semana teve um menininho que pôs agulha em mim. Tia, não dói. 6 aninhos, não dói? Falei, não dói. Então deixa eu ver. Se você chorar, eu não vou pôr agulha.
Aí tudo bem, então eu mostrei um pontinho pra ele, falei, peguei o T assim, falei, põe aqui na tia. Ele foi, gente, foi incrível, eu devia ter filmado. Ele pegou o mandril, ele deu aquela picadinha e falou, e agora, tia? Eu falei, agora você tira o cabinho. Olha pra cara da tia, eu tô chorando, eu fiz assim pra ele. Ele falou, não, tia, tá rindo. Eu falei, é isso que a tia vai fazer com você. E imediatamente, primeira sessão do menininho, imediatamente ele falou assim, tia, pode pôr, mas você vai pôr nesse ponto? Eu falei, mas a tia não vai pôr nesse ponto. Então, pessoal, assim, então explica pra criança. E aí eu falei assim, ó, aí eu pus a agulhinha, doeu. Ele falou assim, não doeu não, tia. Eu falei, então tá bom. Então agora nós vamos sentir a beliscadinha do passarinho. Então assim, aí eu começo a estimular. Ai, tia, deu um choquinho. Eu falei, é isso. Esse é o teti. Aí, e agora, tia? Eu falei, agora a tia vai tirar a agulha. Tirei a agulha, fiz do outro lado, dei o teti, fiz no pezinho, dei o teti e pronto. Então, gente, eu expliquei. E foi muito tranquilo, tá? A criança tinha 5 para 6 aninhos. Muito, muito tranquilo. Então explica, tá? Esse negócio de, a mãe segurar, nada de reter criança, pelo amor de Deus. O que eu vejo no consultório assim, não vai tomar sorvete depois. Vai ficar sem jogar o celular. Eu falo, não tem chantagem, gente. Deixa. Até tem mãe que fala assim, deixa comigo. Entro lá, brinco, fantochinho. Se a criança não deixar, gente, não faz escândalo, a mãe segura, não, para. Aí ela já se bloqueou, pra ela vai gerar um trauma, tá? E a acupuntura, ela não é pra gerar traumas. Aí a gente usa outra técnica, aí eu faço o tuiná, faço a massagem, faço aurículo, faço ventosa, tá bom? Mas sempre explica pra essa criança. Se são crianças pequenas, bebezinhos, gente, bebezinho que tá no colo, eu já vou responder a sua pergunta, tá, Fagna? Já fez em crianças dormindo? Sim, já fiz em crianças dormindo. Então, geralmente, os bebezinhos que chegam, às vezes estão dormindo. Gente, criança que tá dormindo, bebezinho que está dormindo, criança que às vezes chega com 4, 5, 6 meses dormindo, eles não percebem, eles não acordam. A maioria não acorda. Mantenho no colo da mãe, ou chega naqueles bebê conforto, né? Aí eu vou lá, já avaliei, tarará, vou lá, coloco, dou estímulo. Tem criança que dormindo dá aquela puxadinha, acabou, tá? Thalita, mas como você sabe que deu teti se ela é pequena e não consegue dar esse comando verbal? Ou ela tá dormindo? Vocês vão perceber na agulha, gente. Vocês coloquem a agulha, estimula a agulha e aí vocês vão perceber, quando você coloca a agulha parece que tem um buraco vazio, né? A agulha penetra ali facilmente. Aí você vai estimular. A hora que você dá o teti, que você vai dar o estímulo, você vai sentir uma certa densidade, como se o tecido tivesse ficado mais denso em volta. Esse é o teti. Então você pode ter certeza que você chegou ao teti. Cuidado, não é enrolar a agulha, tá? Não é fazer aquele giro de 360 graus lento, porque aí vocês estão enrolando fibra muscular. Aí vai doer, a criança vai acordar e vai chorar, tá bom? Mas assim, é um leve tetizinho, é no sentido horário, com leves movimentos, pode até ser de pistonagem. Sentiu a densidade em volta, você deu o teti. Aí você pode tirar, tá? Então assim, o poder, gente, eu repito isso, o poder do agulhamento está no teti. A hora que você deu teti, você deu estímulo para o corpo, você já estimulou as conexões nervosas, você já estimulou o eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal. Pronto, pode tirar. Então não tem essa de, vou deixar 15 minutos a agulha na criança, no bebezinho. Não precisa, tá bom? Não precisa. A literatura, ela é muito clara quanto a isso, tá? Bom, aí, o que você faz, Thalita? Então, se a criança tá lá e não aceita agulha e chora, tuinar, gente. Tuinar é uma massagem maravilhosa. Trabalha em determinadas regiões. Faz o tuinar 1 a 2 movimentos por ponto. Seleciona a região. Ventosa, tá bom? Quem me conhece sabe que eu trabalho com ventosa no show dorsais em toda criança. Para mim é regra desse tratamento. É como se eu estou limpando a sujeira do corpo para entrar com algo novo. Então assim, amo ventosa, trabalho muito com ventosa. Tem aurículo, tem os cristais radiônicos que eu uso demais nos pontinhos quando eu não consigo ponturar as crianças. Então, pessoal, é aquilo que eu falo, tem que ter outras ferramentas. Tá bom? Tem o laser, eu não trabalho com laser, eu sou da acupuntura ali da agulha, mas tem o laser, que é uma outra forma de estímulo. Tem o stipper, eu, Thalita, não uso stipper, também trabalho com cristais radiônicos. Mas o importante, gente, é estimular.
E o importante não é também, pessoal, que eu sempre falo aqui, tratar só os sintomas. O importante é ver que aquele corpo está dando aquele sinal, está dando aquele sintoma, mas o que está acontecendo? O que está levando a criança a ter isso aí? Que é, gente, é que eu falo que é onde a nossa medicina oriental, ela entra e ela entra com tudo, tá? A criança está com febre, o que a gente faz aqui? Vai lá e dá um antitérmico. A criança está com infecção, o que a gente faz aqui? Vai lá e dá um antibiótico. Gente, quando a gente faz isso, a gente só inibe sintoma, a gente só subtrai sintoma. Só que a gente, por que essa criança está com febre? Por que essa criança está com infecção? E quando a gente vai dando todos esses medicamentos ocidentais, o que a gente vai pondo? A gente vai pondo tudo para dentro, a gente vai mascarando. A gente, muitas das vezes, essa criança está com febre, que precisa externalizar um calor interno. E aí vai dar antitérmico, o que acontece? Bota o calor para dentro de novo. Então a gente causa um desvio no fluxo natural dessa doença, a gente bloqueia o fluxo de Ti. E aí, gente, a gente vai gerando acúmulo interno, a gente não trata. A gente vai gerando acúmulo, a gente vai gerando mucosidade. E sabe aquelas patologias crônicas? Rinite, sinusite. Por quê? Porque tem uma manifestação, pá, medica. Volta de novo aquilo que precisa ser exteriorizado. Então, assim, a gente precisa olhar para essa criança. Um exemplo, um eczema, uma dermatite, vai lá e passa pomada de corticoide. Nossa, o que a gente está fazendo? A gente está inibindo o sintoma. Está enfiando aquela umidade, porque a gente sabe que eczemas, as dermatites atópicas, está ligado a muito calor e umidade no sistema. Teve um ataque aí de vento, então a gente tem presença de vento, umidade, calor no sistema. Aí passa a pomada de corticoide e fala, pá, empurra a umidade para dentro. A criança vai exteriorizar isso de alguma forma que precisa botar para fora, tem uma crise de dermatite, pá, passa o corticoide de novo. Gente, o que está acontecendo? Não vai adiantar passar o que eu falei agora, gente? O corticoide, a pomada de corticoide, lá de betametasona, não vai adiantar. Aí fala assim, mas é crônico. Aí sabe aquelas patologias crônicas? É crônico. Lógico, toda vez que o corpo tenta botar para fora, a gente usa o medicamento que inibe e bota para dentro de novo. Isso acontece nas asmas, nas rinites, nas sinusites, nas bronquites. Então, gente, é tratar sintoma. Chega de tratar sintoma, gente. A criança, ela precisa ter um olhar para ela. Por que ela tá com sintoma? O que está acontecendo? E é por isso que eu tô aqui, gente, para chamar vocês para ter esse olhar. Para olhar para essa criança. O que essa criança precisa? Poxa, gente, muitas vezes, com a escassez de acupunturista que tem, você pode ser o primeiro acupunturista da sua cidade a lidar com criança. Você já imaginou o que vai brotar de criança no seu consultório? Você dá resultado em 1, na semana seguinte tem 10. Na outra semana tem 20. Por quê? Porque o negócio vai pipocar, você vai estar aberto, você vai confiar em você e vai aparecer cada vez mais crianças para vocês atenderem. Filhos de pacientes, filhos de colega. Conversa com o filho da colega, com o seu filho. Mas, gente, o importante é vocês observar essa oportunidade. Gente, eu falo para vocês, eu estou nesse mercado há 15 anos, eu vejo a escassez de profissionais dessa área. Thalita, boa noite. Vivi, boa noite. Elas estão entrando. Thalita também é aluna nossa. Gente, eu adoro ver vocês aqui. Eu adoro ver vocês aqui, minhas alunas. Então, pessoal, por que eu tô fazendo essa aula hoje? Para mostrar para vocês a importância do olhar para essas crianças, para mostrar para vocês a oportunidade que vocês podem estar tendo de revolucionar o consultório de vocês, de atender as crianças, de levar essa acupuntura aí para um número maior de crianças, mostrando que a gente tem acupuntura, que não tenham medo de punturar. Eu falo isso para os tantos de acupunturistas que me mandam direct todo dia. Eu falo, medo de quê? Você devia ter medo de atender adulto que fica aqui ruminando. Esse tratamento vai dar certo, não vai? Vai pôr agulha, vai doer, doutora. Isso que você devia ter medo, de adulto, não de criança. Que tá lá, gente, com toda a vitalidade, aberta, cheia de energia, com aquele coração puro, com a energia pura, pronta para ser tratada. E é rápido, viu, gente? Eu sempre falo isso, é rápido. Da primeira para a segunda sessão, a criança responde muito bem,
Pode dar umas exacerbadas sim nos sintomas nas primeiras 24 horas. Por quê? Porque a gente não está tratando o sintoma. Ah, Thalita, meu filho procurou para trabalhar terror noturno. Eu fiz terror noturno numa criança, fiz essa criança naquela noite não dormiu, mas depois melhorou. Lógico, a gente pôs para fora tudo que precisava pôr. Então é muito comum sim, nessas 24 horas dar uma exteriorizada, mas depois melhora e melhora muito, tá? Eu já mostrei aqui pra vocês por que melhora. E por que não precisa reter agulha, tá bom? Porque o poder da acupuntura está no teti, tá bom, acupunturista? E eu vejo muito acupunturista que nem adulto dá teti, viu? Chega no consultório e diz, mas no outro acupunturista eu não senti isso não. Gente, se não dá teti, bem, cadê o trabalho? Tá? Por isso que ficam pipocando lá assim, nossa, eu recebo assim, ai doutor, eu fiz 30 sessões e não melhorei. Eu falei, meu Deus do céu, não melhorou com 30 sessões? Porque, você vai pôr agulha e nunca deu teti. Então é muito importante, tá bom? Então o que eu quero falar pra vocês? Olha, vocês podem jogar e busca aí no PubMed, nos sites que vocês têm, de artigos, acupuntura, eficácia da acupuntura. Existem vários, pessoal, muitos. Eu peguei um que é dentro de vários, porque eu quis trazer isso para mostrar para vocês a oportunidade que vocês têm de atender as mais diversas patologias com acupuntura. Esse artigo, ele é Segurança e Eficácia da Acupuntura em Crianças, uma revisão de evidências. Foi um artigo publicado em 2008. Ele foi uma revisão, tá? Então ele avaliou 31 artigos que foram publicados, sendo desses 31 artigos, pessoal, 23 estudos randomizados e 8 revisões. E aí, qual foi a conclusão, né? Então, desse artigo foi que todos os artigos, esses 31, comprovaram a eficácia da acupuntura e tá bem assim, né? O baixo risco em pediatria. Quando se fala em segurança, né? Risco, baixo risco, tal, que todos esses artigos trazem, é uma preocupação muito séria, né? A segurança, principalmente quando se fala em crianças, tá? E o que eles relevam? Que eles usam assim, bom, não usar pontos no topo da cabeça quando a fontanela estiver aberta. Sim, as fontanelas, quando a gente vai avaliar um bebê, geralmente já tem fechamento por volta de 18 meses a 2 anos. Então assim, palpar, se ela não estiver fechada, palpar cuidadosamente, vocês não vão pôr a acupuntura aqui no vértice da cabeça da criança, tá? Uma outra segurança é o uso de poucos agulhas sem retenção. Não fazer depois as refeições. Gente, a gente não faz isso nem adulto, não é verdade? Acabou de almoçar e vai a criança lá. A gente atrapalha todo o processo digestivo. Quando a criança está muito cansada, quando a criança está muito debilitada. Então, tem todos esses cuidados que devem ser feitos. Esse estudo aqui, ele trabalhou muito, gente. Ele reviu muito artigos que trabalharam náuseas e vômitos em crianças que estavam submetendo a quimioterapia. Poxa vida, gente, a gente tem uma enorme quantidade de crianças dentro da oncologia. Então, voltar a olhar para essas crianças, a gente sabe que essa náusea, esses vômitos, eles influenciam demais na qualidade de vida dessas crianças. Eles aumentam demais o sofrimento emocional. Eles debilitam, eles deixam as crianças mais fracas, mais letárgicas. A patologia já traz isso. E quando submete as quimioterapias com as náuseas e vômito, gente, derruba demais essas crianças. Então, eles avaliaram, pessoal, a eficácia da acupuntura, um desses artigos, e a melhora foi de 95%. Quer dizer, as crianças que submeteram a acupuntura melhorou em 95% toda essa sintomatologia. E sabe com qual ponto, pessoal? Quem arrisca? Quem que tá aí comigo que arrisca? Qual ponto foi usado? Um ponto para tratar a criança. Quem arrisca? As minhas alunas vão ter que dar o chute certo aí, hein? Fala pra mim, quem arrisca? Eu vou esperar um pouquinho. Quem arrisca qual ponto é de extrema importância para trabalhar essas náuseas e esses vômitos das crianças? IG4. Não, Tati. CS6. Pericárdio 6. Obrigada, doutora Gisele. O CS6, com esse único ponto, a qualidade de vida dessas crianças dentro da oncologia melhorou em 95% das crianças.
Então, pessoal, olha só. Então, esse estudo comprovou. Esse estudo também, pessoal, o VC12, sim, Tati, o VC12, o IG4, mas esse estudo avaliou um único ponto, que é o CS6, que é aquele ponto que consegue cuidar do TI contra a corrente. O vômito, nós temos um TI contra a corrente. Então, ele tem uma ação diretamente em vômito, tá? Por isso que foi feito o CS6. Lembrou, né? Esse estudo também mostrou efetividade em todas as desordens gastrointestinais. Vocês que me acompanham aqui já viram falar muito das diarreias, vômitos, constipação, colite das crianças, asma, rinite alérgica, enurese noturna. Um desses estudos avaliados, pessoal, eles avaliaram 20 crianças, 6 meses de tratamento, e 75% dessas crianças não tiveram mais enurese noturna. Então, olha só, olha que quantidade de coisas que a gente pode estar atuando. Dores crônicas, as dores de cabeça em crianças, as dores nas costas, as dores do próprio câncer, muitas vezes, tem um alívio muito, muito grande. E estudos, pessoal, em cima de crianças com transtorno do espectro autista, as crianças com TEA, tá? A gente tem visto um número exponencialmente grande, né? O aumento exponencial dos casos de crianças com transtorno do espectro autista. Então, trabalha-se demais. A gente tem, assim, o que as crianças respondem. Tem vários artigos falando de TEA e acupuntura, a eficácia da melhora na fala, na melhora na socialização. Então, assim, é impressionante. Estudos em cima de crianças com ansiedade, de crianças com choro noturno. Então, gente, tem muita coisa para você trabalhar. Então, eu quero, gente, olhe para essas crianças, vamos tratá-la da maneira que elas merecem ser tratadas, vamos levar essa acupuntura. Eu quero mostrar para vocês a oportunidade que muitas vezes tá aí embaixo dos olhos de vocês e vocês não conseguem enxergar. Às vezes tem medo, tem ansiedade. Poxa, por onde eu começo? Começa. Por onde eu começo? Começando, tá? Acreditando naquilo que você tá fazendo. Nossa, 2 pontos vai resolver? Vai. Você acredita? Se você é acupunturista, você acredita. Então acredite no que você tá fazendo, tá? E uma massaginha, só um tuiná. Pra você é só um tuiná, mas pra uma criança é o tuiná. É a terapêutica. Então eu falo, não só acredita em tudo que eu tô falando pra vocês, não. Vai lá e comprova, tá? Já atende a filha da vizinha, o seu filho, a filha da sua paciente. Chega amanhã no consultório e fala, eu quero atender criança. Então começa, gente. Começa pra vocês poderem comprovar o que eu tô falando pra vocês. Tá bom? Então, pessoal que está entrando agora, nós estamos finalizando mais esse aulão, mas eu já vou disponibilizar para vocês a aula aqui no feed, para vocês assistirem, mandarem para as pessoas, para a gente levar essa acupuntura pediátrica aí e chamar mais profissionais, porque é escasso, viu, gente? É escasso, tá bom? Se vocês gostaram, se agregou valor na vida de vocês, sobe o coraçãozinho nessa tela, manda um joinha. A participação de vocês é sempre muito, muito importante, tá bom? Lembrando vocês, então, que as nossas aulas semanais, eu que amei a sua participação, Gisele, muito obrigada. Lembrando que as nossas aulas, então, passam a ser agora, todas as quartas-feiras, às 19 horas, tá? Então, pessoal, muito obrigada. Foram 42 minutos maravilhosos. Eu poderia passar aqui, gente, a minha noite inteira falando sobre acupuntura pediátrica, dando dica de tratamento, conversando com vocês, chamando vocês para atender essas crianças. Eu poderia, assim, passar horas e horas falando sobre isso. E Tati, Amanda, aprendendo sempre. Tati, a gente tá em constante aprendizado, né? A gente está em constante aberto, em constante aprendizado, então tudo é para agregar, tá bom? Eu que agradeço, Fagna, muito obrigado mesmo a participação de vocês. Estou vendo esses coraçõezinhos subirem e isso enche meu coração de alegria. Um bom descanso para vocês, uma ótima noite e quarta-feira que vem eu espero você novamente ao vivo. Um beijo, tchau, tchau!